Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Desde o começo, a primeira impressão que o Álvaro me passou foi a de que era uma pessoa assim meio pretensiosa, convencida e até meio arrogante. Eu sei que não é legal a gente fazer uma figura de alguém assim de uma maneira tão precipitada, mas foi o que ele me passou. E não é que ele me tratasse mal, mas não sei, pelo fato de ter uma boa condição financeira, para não dizer excelente, acho que ele devia pensar que podia conseguir tudo aquilo que ele quisesse, que todo mundo devia se dobrar à sua vontade. Repito, foi a impressão que me passou. Quando comecei a trabalhar naquele escritório, não nego que ele chamou a minha atenção. Até porque era um cara de presença, além de bonito, o Álvaro também se vestia bem e atraía os olhares, a atenção de todo mundo. Até porque também era bem articulado. Então, não vou mentir, ele despertou também a minha atenção. Só que eu não gostei muito do jeito como ele se aproximou, já fazendo aquele convite, achando talvez que eu ia, sei lá, me derreter toda por ele logo naquele nosso primeiro contato. Na época eu era viúva, tinha perdido meu marido fazia quase um ano. O Marcelo trabalhava como motoboy e se envolveu num acidente de trânsito durante o trabalho. Foi um momento terrível para mim, até porque algo tão inesperado. E esse casamento, ele me deixou um filho de 4 anos para criar, e agora sozinha, né? Com a morte do meu marido. Minha família sempre foi assim, muito humilde, pouco recurso, mas todo mundo me deu apoio. Se não fosse a ajuda da minha família, sei lá o que seria. Apesar de já fazer quase um ano, ainda não tinha conseguido superar a perda do Marcelo. Eu não trabalhava quando ele se foi, quer dizer, fazia uns bicos aqui, outros ali, cuidava da casa, do nosso filho. E só eu sei o quanto penei para tocar a vida adiante. Acabei voltando para casa da minha mãe. Estava com 27 anos, mas como não tinha formação em nenhuma área assim específica, e sempre trabalhava em serviços assim humildes, como fazendo faxina, fazendo diária, acabei arranjando aquele trabalho para cuidar da limpeza e do cafezinho. Aliás, foi exatamente assim que o Álvaro se referiu a mim quando trocamos as primeiras palavras. Como a tia do café. Sei lá, achei uma fala assim meio preconceituosa. Lembro que naquele dia eu tinha voltado do intervalo do almoço. Estava ali na cozinha, preparando as garrafas de café, quando escutei aquela voz. Você é muito bonita para ser tia do café, sabia? Eu levei até um susto. Estava distraída. Me virei e dei de cara com ele, me olhando e sorrindo. Nem respondi. Aí ele continuou me medindo dos pés à cabeça e depois insistiu. Posso te fazer uma pergunta? Quantos anos você tem? Meio sem jeito respondi que tinha 27. Ele fez uma cara assim que não estava acreditando e voltou a elogiar minha beleza e a dizer que eu era muito bonita para ser a tia do café. Olha, não é que ele tenha me tratado mal. Até me fez um elogio, de certa forma, mas não gostei do jeito dele, sabe? Como se eu fosse um ser inferior, só pelo fato de desempenhar um trabalho assim, mais humilde. Qual é o problema em trabalhar no café ou na limpeza? Ou como ele mesmo falou, qual o problema em ser a tia da limpeza ou do cafezinho? O fato é que, desde esse nosso primeiro contato, eu senti que ele cismou comigo. Quando soube que eu era viúva, por exemplo, veio conversar comigo sobre isso. Me fez um monte de perguntas
inclusive se eu estava sozinha, ou se já tinha algum namorado. Quando falei que não tinha ninguém, ele sorriu e a impressão que eu tive foi de que ele tinha gostado da minha resposta. Foi depois que começaram os convites, as propostas para sair, para a gente conversar, se conhecer melhor. Eu sempre recusei, mas tudo assim com educação, né? Dizia que não podia, precisava cuidar do meu filho, o que era verdade, não era mentira. E toda vez que eu recusava algum convite dele, ele fazia uma cara assim de, sabe, como se não estivesse acreditando que uma mulher simples como eu estivesse recusando um convite de um homem como ele. O Álvaro tinha um cargo importante ali no escritório. Eu não sabia direito o que ele fazia, mas só pelo fato de ele se vestir assim, daquele jeito, terno, gravata, ele devia ser uma espécie de chefe de setor. Nunca aceitei os seus convites, porque primeiro, ainda me sentia de luto. Não tinha superado a morte do meu marido. E o segundo motivo é de que éramos pessoas assim muito diferentes, inclusive do ponto de vista material. Aliás, o que eu mais pensava em relação a isso, e o que mais me perguntava, era o que ele tinha visto em mim. Por que tinha cismado comigo daquele jeito? Sendo que podia ter outra mulher ali, do escritório mesmo. Como já falei, não nego que ele despertou minha atenção desde o começo. Mas a gente era, assim, incompatível um com o outro. Eu, por exemplo, não conseguia me ver saindo com ele. Um dia, inclusive, uma funcionária com quem eu mais tinha afinidade veio me contar que tinha escutado ele conversando com outro colega. E a conversa era sobre mim. Lembra ela falando? Sabe o que foi que ele falou pro Raul? Que você deve se achar o último biscoito do pacote, né? Ele chegou a dizer que não entende como você pode dispensar um cara como ele. Ela falou aquilo e riu, e depois ainda acrescentou: eu acho que quem deve se sentir o último biscoito do pacote é ele, né? Acho que nunca levou um fora na vida. O fato é que depois de um tempo, alguns meses, 5, 6 meses, vendo que eu não caía na sua lábia e nem iria cair, ele meio que parou de me cercar. Deu uma sossegada. Quer dizer, volta e meia se aproximava, puxava conversa, queria saber como estava a minha vida, mas nunca mais me convidou para sair. Deve ter percebido que não ia adiantar, que eu não ia mudar de ideia. Melhor assim, né? A gente realmente não tinha nada a ver um com o outro. Foi mais ou menos depois que completei 7 meses de firma que meu filho adoeceu. Por conta da nossa condição financeira, não tínhamos condição de pagar um plano de saúde, de modo que sempre contávamos com o postinho, o 24 horas. Naquele dia específico, lembro que eu fui obrigado a ligar para o chefe e pedir licença, porque meu filho estava ardendo em febre, isso já de manhãzinha. Imagina o meu desespero, né? Acabei levando o menino no médico. Ele foi atendido, examinado e precisou ficar em observação. Não era só a febre. O médico achou que tinha alguma coisa a mais. Passei o dia todo com ele na UPA. E por conta disso, perdi o dia de serviço. Inclusive liguei por volta das 2 horas para avisar que ainda estava ali no posto. Felizmente, meu filho foi ficando melhor. Olha só, quem é mãe e é pobre é que sabe o quanto que a gente fica preocupada, né? Por conta disso, perdi realmente o dia todo. O que eu não imaginava era que antes que ele recebesse alta, eu fosse ter aquela surpresa. Saí um pouco lá para fora para tomar um ar e, pro meu espanto,
Adivinha quem estava ali próximo da recepção? Ninguém menos que o Álvaro. Olha, eu cheguei a levar um susto, sei lá. E ele parecia agitado, meio atarantado, sem entender o que ele estava fazendo ali. Me aproximei, ele não tinha me visto, e cutuquei o seu ombro. Álvaro, ué, o que você está fazendo aqui? Ele se virou para mim e pareceu realmente meio assustado. Oi, Cíntia, eu soube que você estava aqui com o teu filho, que ele estava meio doente. Ele melhorou? Está precisando de alguma coisa? Ele está melhorzinho. Ele falou aquilo e, por meu espanto, me abraçou. E foi um abraço assim tão apertado, tão sentido, o que me deixou muito surpresa. Depois, ainda quis saber como estava o Marcinho, no que eu respondi, tá melhorzinho. Mas não precisava ter se incomodado. Aliás, como você soube que a gente estava aqui? Você não ligou pro Sérgio para avisar? Então, a UPA mais próxima da tua casa era essa. Ele falou que só queria saber notícias, porque tinha ficado preocupado comigo e com o meu filho. E olha, não vou mentir, isso me surpreendeu muito. E foi uma surpresa boa, porque, com toda sinceridade, ele parecia estar realmente sendo sincero. Parecia mesmo preocupado comigo e com meu filho. Tanto que queria ficar ali para ajudar e até me dar carona no final. Mas eu falei que não fazia sentido, que aliás nem adiantava, porque eu nem sabia se o Marcinho ia receber alta naquele dia, ou se seria preciso transferi-lo para o hospital. Olha, ele insistiu um monte. Falou que não arredaria o pé dali e ia ficar esperando pela gente ali fora. Pedi que ele fosse embora, porque não fazia sentido, né? Em resumo, voltei para junto do meu filho, sem saber se o Álvaro tinha ou não ido embora. Cheguei a pedir que ele fosse, porque não adiantava ficar ali, né? E além do mais, era uma coisa que realmente... Só que não tirei mais aquele episódio da cabeça. Continuei preocupada com o menino, claro, mas também não consegui esquecer da presença do Álvaro ali. Olha, foi uma surpresa tão grande para mim, principalmente por conta daquele abraço que ele me deu, das coisas que ele falou, e principalmente no fato de ele ter ido até a UPA por estar preocupado, só para saber como eu e meu filho estávamos. Repito, ele não parecia estar fingindo, sabe? Ou usando aquilo como desculpa, só para ir atrás de mim. Juro que não. Mas se não, por que tinha feito isso então? Foi a pergunta que ficou martelando na minha cabeça o tempo todo. E quanto mais eu pensava, mais confusa eu ficava. Lembro que quando meu filho recebeu alta, estávamos saindo, cheguei a pensar que, apesar de eu ter pedido que ele fosse embora, o Álvaro pudesse estar ali esperando pela gente. Só que naturalmente não estava. Olhei para todo lado, assim, meio ansiosa, e confesso que até me senti um pouco frustrada por não vê-lo ali, embora eu mesma tivesse pedido que ele fosse embora. Não sei, sabe? Aquela sensação esquisita por ele não estar ali, mas ao mesmo tempo boa pelo fato de ele ter vindo ver como a gente estava. Algo que eu não consegui explicar de todo modo. Depois acabei caindo em mim, me dando conta de que não tinha nada a ver, né? Eu e ele éramos realmente de mundos muito diferentes. O problema foi que não consegui tirar a imagem dele da cabeça. Tanto que quando nos encontramos no dia seguinte, senti até um tremor pelo corpo todo. Lembro que eu estava na cozinha,
preparando o café quando ele se aproximou. Todo gentil, quis saber como estava meu filho, se ele tinha realmente melhorado, se tínhamos ido embora muito tarde, lá da UPA. Falou que quase tinha ficado lá esperando. Depois ainda quis saber por que eu não fazia um plano de saúde para o menino. E eu falei a verdade, né? Que não tinha condição financeira. Plano de saúde é coisa muito cara, principalmente para a tia do café. Isso eu pensei, mas não cheguei a dizer. Foi uma conversa, assim, relativamente rápida. Só que antes de sair, ele ficou me olhando de um jeito meio enigmático. Aí perguntou se eu aceitava almoçar com ele depois. Olha, fazia tanto tempo que ele tinha parado com aqueles convites para sair, até porque sempre recebia negativa, né? Só que dessa vez, não sei o que me deu. Acabei aceitando. Até porque era só um almoço. Quando eu falei que aceitava, ele sorriu. Pareceu ter ficado feliz. Olha, não vou negar, eu também fiquei sorrindo por dentro, toda cheia de expectativa. Fomos a um restaurante, ali mesmo, pertinho da firma. Só que eu não consegui me sentir muito à vontade. Era só olhar para nós, para eu me dar conta de que a gente destoava. Olha, eu sei que tem gente que pode dizer até que eu tenho complexo de inferioridade. E quer saber? De repente eu tenho mesmo. Mas é que, sabe, não combinava. Mas ele me tratou com tanta simpatia e de um jeito tão educado, tão carinhoso, que aos poucos eu fui me soltando. Nossa, a gente conversou tanto. Ele me fez tanta pergunta. Perguntas pessoais, inclusive sobre o falecimento do meu marido. Depois começou a falar da vida dele também, chegando a dizer que já estava sozinho, sem namorada, fazia vários meses. Olha, eu não sou boba, né? Só pelo jeito dele e pelo assunto, ele devia estar interessado em mim. E aquilo só mostrava que ele fazia questão de que eu soubesse. Só que não sei, é como eu já disse, a gente não combinava. Eu tinha necessidade de não acreditar muito em ilusão. Sabe aquele medo? Por que eu ia começar a me iludir com um relacionamento que, se começasse, não teria muito tempo de sobrevivência? Quem sabe que essa coisa de homem bem posicionado na vida, terno e gravata, posição de comando na firma, não combina com a tia do café, por mais bonitinha que ela seja. Quer dizer, é prenúncio de sofrimento. Por isso que eu me podava, por isso que eu evitava, me iludi. Não valia a pena alimentar a esperança que de repente ia dar o resultado que eu já esperava. Lembro que depois que a gente saiu do restaurante, continuamos conversando e a certa altura, num impulso eu perguntei: escuta, Álvaro, por que você foi ontem lá no postinho para saber do meu filho? Ué, eu já te falei. Fiquei preocupado com ele. Na verdade, fiquei mais preocupado mesmo com você, né, que a mãe. Mas preocupado com ele por quê? Você nem conhece o Marcinho? Não, eu sei, mas queria te dar um pouco de apoio, né? Mas por que tanta preocupação comigo? Você não sabe? Claro que eu não sei, né? Por isso eu estou perguntando. Nessa hora ele ficou me olhando, a gente já parou de caminhar. E ele me olhava assim com tanta intensidade que parecia até querer penetrar no mais íntimo do meu pensamento. Repito, não sou boba. Já imaginei naquele momento como iria terminar aquela conversa, o que ele ia me dizer logo em seguida. E mesmo que fosse mentira, mesmo que fosse só um jeito de tentar me seduzir,
Eu não pude deixar de deixar acontecer. E eu não estava enganada. Eu não paro de pensar em você, Cíntia. Você sabe que desde que eu acordo, meu primeiro pensamento é você? Não vejo a hora de chegar no escritório. Adivinha pra quê? Só pra poder te ver. Álvaro, eu sei que eu sou uma pessoa assim, modesta, humilde, né? Mas eu não sou boba, né? Olha só pra mim. A gente é muito diferente. Como assim diferente? Onde que tá a diferença? Eu sou homem, você é mulher. E uma mulher tão bonita. Você quer saber? Posso até estar sendo exagerado, mas eu acho que você é a moça mais bonita que eu já conheci em toda a minha vida. Pelo amor de Deus, né? Agora você está exagerando. Não tô não. Para mim, pelo menos, você é. Fiquei ali pensando em alguma coisa para dizer, fazendo aquela força, sabe, de não cair na conversa dele. E ao mesmo tempo querendo tanto acreditar, mas não tive nem tempo de pensar. Ele deu um passo à frente e fez aquilo que eu já esperava que ele fizesse. Me deu um beijo na boca. E eu fiquei tão sem reação. Porque apesar de tudo, e apesar até de mais ou menos imaginar que ele ia fazer aquilo, é tão estranho, né? Imaginava, mas não estava preparada. De todo modo, não me empurrei, não pedi que ele parasse, até porque fiquei tão sem forças que deixei o beijo acontecer. Olha, aquele beijo mexeu tanto comigo. E o pior é que depois eu fiquei tão sem graça. Principalmente porque ele tentou segurar a minha mão. Em resumo, depois que voltamos para o escritório, adivinha se eu conseguia pensar em outra coisa qualquer. A verdade é que eu passei a tarde toda meio fora do ar, sem conseguir prestar atenção no que eu fazia. As pessoas vinham falar comigo, mas sabe, eu não entendia nada do que falava, de tão abobalhada que eu tinha ficado. E depois desse acontecimento, ele voltou a me cercar, a me fazer convites, propostas. Chegou a dizer que queria ter um namoro sério comigo. Só que, mercê daquele medo, eu fui enrolando. Até porque estava tão confusa e tão cheia de medo. Até que no fim ele acabou me dobrando. Lembro que um sábado acabamos saindo e passando a tarde toda juntos. Isso me deixou tão enfeitiçada que acabei sucumbindo, que a gente começou um romance. Só que pelo menos no começo achei melhor deixar tudo só entre nós dois. Mas quem que consegue esconder uma coisa como essa? Logo o pessoal ali do escritório desconfiou. E quando eu me dei conta, estava todo mundo sabendo. Algumas colegas até vieram conversar comigo. Sabia se era verdade. Eu não sabia se negava ou se confirmava. Não queria que ficassem sabendo, até porque de repente não ia dar em nada. Eu não queria passar vergonha também, né? Mas olha, eu estava tão feliz, até meio deslumbrada. Até que chegou ao meu conhecimento o comentário de alguém. Eu acho que não estava preparada para ouvir aquilo. A pessoa falou para outra, sabe aquela pessoa maldosa? E quem me contou merecia toda a credibilidade do mundo. A pessoa teve a capacidade de perguntar para essa minha colega o que será que ele viu nela.
Olha, eu não acredito que os dois estejam juntos. Meu Deus, não combinam. Certeza que só está querendo tirar uma casquinha. E a bobalhona acreditando que ele gosta dela. E tem gente que eu vou te contar, viu? Não se enxerga. A pessoa só faltou dizer que não podíamos ser namorados, estarmos juntos, porque eu era a tia do café e ele o chefe do setor. Que era uma coisa que desde o começo eu pensava. Mas sabe quando você vai se deslumbrando? Porque é tão difícil recusar a felicidade quando ela aparece. De repente você vai sentindo coisas e aqueles medos vão enfraquecendo. De repente, você já está fazendo uma coisa que achava que não seria capaz. Foi exatamente isso o que aconteceu comigo. As coisas foram acontecendo e ele sempre pareceu tão sincero. Sempre pareceu não se importar mínima pelo fato de ser chefe de setor, de andar bem vestido, e eu ser apenas uma pessoa que cuidava da limpeza e fazia o café. Mas essa pessoa maldosa, maledicente, falou coisas que me feriram demais. E o fato é que tudo isso mexeu tanto comigo, me derrubou tanto, me deixou tão mal, que depois de pensar muito, refletir, decidi terminar tudo com ele e me afastar do Álvaro. Não era o que eu queria, porque nessas alturas, se não estava apaixonada, faltava muito pouco. Mas eu percebi que tinha me deslumbrado, me encantado cedo demais e resolvi voltar à minha antiga postura, tudo de medo de sofrer. Não era o que eu queria. Naquelas alturas o que eu queria era justamente o contrário, mas o medo foi tão grande, o pavor foi tão grande de sofrer, que eu sinceramente não vi alternativa. Não falei isso para ele, só falei que não queria mais. Ele naturalmente quis saber os motivos, e eu falei aquilo que sempre tinha falado, que não tinha nada a ver, que ainda não tinha superado a morte do meu marido, ainda sentia falta dele, mas na verdade resolvi terminar por conta dos comentários daquela pessoa maldosa, que me pegou tão desprevenida e me feriu tanto, que acabou comigo. Talvez ela tivesse razão. Na verdade, até eu mesma pensava como ela. Na verdade, nunca deixei de pensar que éramos de mundos diferentes. Então, para que insistir numa história que, mais cedo ou mais tarde, eu sabia que ia terminar. E provavelmente terminar do jeito como sempre termina nesses casos. Ele logo se daria conta que merecia alguém melhor do que eu. Tanta moça bonita ali mesmo no escritório. Sabe que seria apenas postergar o sofrimento, adiar um sofrimento que, na minha opinião, aconteceria mais dia menos dia. Talvez eu tenha sido covarde. Talvez. Mas o medo de sofrer me fez tomar essa atitude que, sei lá se foi a melhor para mim, mas pelo menos foi a mais segura. Posso até estar errado. Quer saber? Posso até me arrepender amargamente depois. Quem sabe eu esteja virando as costas justamente quando a felicidade veio bater a minha porta. Talvez. Mas e o medo de sofrer, meu Deus? E o medo de me apaixonar? E chega num ponto de não conseguir voltar atrás
e perceber que tudo tinha sido apenas um sonho, uma fantasia. E o medo, meu Deus, e o medo.